Lá moram três e mais uma faxineira que vai lá, que faz faxina, Tudo cozinha, assinar, essas coisas carteira lá. assinada?
Boa noite, Olhar Melhor Talks, na melhor versão, na melhor terça-feira da semana, sabia disso, doutor Tiago? Melhor terça-feira da semana é a nossa, é de hoje. Estamos recebendo um grande amigo, colega, esse exímio profissional da cidade vizinha de Uberaba, doutor Tiago Juvencio, advogado especialista em direito penal e tributário. Vamos bater um papo interessante, muito técnico, com muita informação técnica para nós, médicos na área da saúde. Também vamos falar do agro, vamos falar de empresas no geral, vamos falar bastante sobre tributação e a importância do compliance, não só na agropecuária, mas nas empresas no geral. É isso mesmo, doutor Tiago? Boa noite, muito obrigado. Boa noite, Dante. A todos os telespectadores, recebam aí os meus cumprimentos. É com muita alegria que eu participo desse programa. Eu já venho seguindo esse programa em algumas oportunidades. E aqui, hoje, constatei a organização, o cuidado, o Lineker, que é seu colaborador, braço direito aqui, desde o início, muito cuidadoso. Receba aqui os meus cumprimentos, um agradecimento. Eu fico feliz, lisonjeado e prestigiado por esse programa e por essa oportunidade. Sim, iremos abordar de uma forma descontraída, Exato, sem fugir da técnica, assuntos importantes hoje, dentro da importância do compliance, junto a pessoas jurídicas, seja no agronegócio, seja nos empreendimentos médicos, aqui ressaltando o seu empreendimento no hospital oftalmológico, espetacular. Gostou da estrutura aí, Uma estrutura referência, não só nacional, mas internacional. Parabéns pelo prêmio. Vocês irão aqui receber brevemente. Isso, lá na cidade do Panamá, recebendo reconhecimentos. A gente fica também muito agradecido e agradecer a sua presença mesmo, ter aceito o convite, estar aqui conosco, ter separado um tempinho entre uma audiência e outra, que muito corrido, né? Tem praticamente audiência todos os dias. Todos os dias. Então tem muito trabalho a fazer. Doutor Tiago com seu escritório em Uberaba e tem em São Paulo também, é isso, Tiago? Nós funcionamos em Uberaba, Minas Gerais, desde 2009, mas o escritório ele tem ações pontuais e clientes no país inteiro. E hoje nós temos também sede em São Paulo, já desde 2018. E de fato ali atendendo os nossos clientes pontuais, buscando sempre atender as particularidades e as especificidades de cada caso, sempre com a visão técnica, mas também priorizando a lealdade, as relações interpessoais de forma estruturada, com a nossa mentalidade, que é efetivamente sempre caminhar dentro da legalidade, nos limites legais, mas atendendo os nossos clientes de forma personalizada, organizada e criando relações que perduram aí há anos. Temos clientes que são orgulho pelo tempo que de fato confia em nós, e isso na nossa concepção, o mais importante, relação de confiança e lealdade, que é o que falta hoje, infelizmente, nas relações. E com um olhar bem preventivo, né? Com esse tema que nós vamos abordar hoje, um olhar bem preventivo para essas empresas, um olhar preventivo para esses clientes, uma estruturação que mais evita problemas do que defender de problemas ocasionados, né? Praticamente isso. Dante, é importante trazer esse assunto, porque efetivamente o que se tem hoje é uma cultura brasileira de apagar fogo. Isso. De apenas remediar, né? Procura os profissionais, seja o próprio médico, seja o próprio advogado, somente nos momentos em que efetivamente o problema ele já desencadeou. Vai resolver acionar o advogado? Vai. O advogado ele vai, a partir daquele momento, com a expertise dele, entender o problema do cliente. Exato. Se de ordem tributária, se de ordem civil, se de ordem administrativa, ou se em casos mais graves, envolvendo processos penais. Porém,
não é uma mentalidade inteligente, coerente, e que o empresário brasileiro ele vem tendo uma reformulação de pensamento no sentido de que prevenir, organizar, antecipar riscos, levantar as métricas necessárias dentro de um planejamento adequado, seja no âmbito trabalhista, seja no âmbito civil, seja no âmbito empresarial, seja no âmbito administrativo, estabelecendo regras e condutas. Isso efetivamente não só irá te livrar de problemas, muito mais que isso. Sua empresa, ela terá uma imagem com todas as instituições que regem o seu negócio, seja as instituições regulatórias dos órgãos públicos, seja município, estado, união, seja efetivamente os seus parceiros empresariais de trabalho, seus fornecedores, ou, mais que isso, até as instituições nas quais você tem relacionamento bancário, financeiro, creditório. Exatamente. O compliance, ele é regulatório, é regulamento, de acordo com a conformidade necessária para o seu negócio. O compliance é, efetivamente, condutas, regras e conformidade com as legislações específicas do seu negócio, seja empresa de direito público, seja empresa de direito privado. Efetivamente é imprescindível que se tenha um compliance. O que se vê, de fato, efetivamente, é uma série de condenações envolvendo empresários, e aí utiliza-se ali a teoria do domínio do fato, a teoria que popularizou-se aí na ação penal, o processo do mensalão, no qual grandes empresários pagavam propina, foram ali responsabilizados e diziam, isso não chegou a mim, isso é uma questão de contabilidade, isso foi uma questão administrativa, isso não chegou a mim. Agora Porém, no contrato social da empresa, efetivamente se tinha ali o seu nome. Exato. Como sócio majoritário, como sócio gestor, como sócio administrativo. Exato. E alegar um desconhecimento já é entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que isso não é defesa técnica. Então, nesse sentido, o compliance, ele é, talvez, o mais importante dentro de uma estrutura organizacional, porque ele te faz ter o controle sobre o seu negócio. Sobre qualquer situação que ocorra dentro do seu negócio. Exatamente. Né? Vocês viram o nível que nós estamos conversando hoje, né? Onde nós vamos chegar hoje aqui. O bate-papo vai ser bem interessante. E nós não podemos começar sem agradecer os nossos patrocinadores. Sem eles a gente não consegue seguir em frente aqui com o nosso podcast, né, Lineker? Vamos agradecer a Cicobi Crédito Mogiana. Deixa eu abrir aqui que o Lineker já deixou no jeito. Cicobi Crédito Mogiana nasceu em Franca para cuidar da saúde financeira dos cooperados e oferecer as melhores taxas e serviços do mercado. Conta com um portfólio completo em produtos e soluções financeiras para as pessoas físicas, jurídicas e para o produtor rural. Tem um time de consultores que está preparado para auxiliar o cooperado nas melhores decisões e investimentos, presentes em Franca, Ribeirão Preto, Campinas, Batatais, Jardinópolis, Orlândia, Jaboticabal e Brodowski. Cicobi Crédito Mogiana, sua cooperativa de crédito. Abraço Fernandinho, abraço Aline, abraço Rafa, abraço toda a equipe lá, que sempre nos recebe muito bem e nos trazem soluções exatamente para os momentos que a gente mais necessita. Agradecemos Sucos de Amor, o melhor suco do Brasil, de Jericoara para o mundo, suco interessantíssimo, viu, doutor Tiago? Melhor suco do Brasil, realmente, o meu preferido é o de caju, equipe nossa aqui, todos que vêm realizar o procedimento de cirurgia refrativa no nosso hospital,
nas sextas-feiras. Nas sextas-feiras a gente sempre tem à disposição ali os sucos do Suco e Amor, que é o melhor suco do Brasil hoje. E grande patrocinador, o nosso fornecedor de vinhos brancos, sempre aqui, Cadão Wines que está trazendo o cardápio novo, agora a partir de janeiro. O português está lá, fizemos uma live com o português aqui que foi fantástico. Está lá em Portugal escolhendo, essa época do ano, escolhendo os melhores vinhos verdes para trazer e demais produtos como sardelas, sardinhas, a sardinha portuguesa deles lá, que ele vai trazer um alite maravilhoso aqui pra gente. Que vai muito de encontro com agora o nosso participador aqui, nosso participante dessa nossa live, que nos ofereceu, o Dr. Thiago trouxe lá de Uberaba, a banca do Dinei. Obrigado, Dinei. Uma mesa de frios aqui, uma tábua de frios fantástica, de produtos excepcionais, de excelência e de qualidade, que estamos degustando, iremos degustar durante a live. E depois me presenteou aqui com licor, aqui, um creme de doce de leite maravilhoso da banca do Dinei. Tá lá em Uberaba, banca do Dinei, que é franquia. Isso, né, Dr. Thiago? Se você digitar lá no Instagram, no Google, você vai encontrar lá a banca do Dinei. E se você pode levar a banca do Dinei para sua casa, para sua cidade. E você pode, inclusive, ser um investidor e levar essas delícias aí para sua região. E ter o seu lucro, faturar, que a estrutura lá, que a gente acabou de conhecer, é fantástica, uma estruturação, inclusive uma mentoria profissional, vai te ensinar como você vai ganhar dinheiro levando saúde, comida de qualidade para sua cidade, para sua região. Obrigado, Dinei, excelente presente aqui, nós adoramos, vamos degustá-lo conforme o tempo passar aqui. Mas o nosso nível de entendimento aqui vai ser muito importante, um assunto que, para nós médicos, doutor Thiago, é muito relevante, porque a gente não tem isso na faculdade, a gente não tem isso. Quando a gente vai abrir uma clínica, de repente a gente lida com, você tem que ser CNPJ. O que é isso para um médico? O que é ser CNPJ para um médico? Ou mesmo para um fazendeiro, para alguém que vai criar um Nelore, vai criar um gado. É mais fácil, alguém já vai abrir, já vou abrir uma empresa, você já tem essa ideia. Mas é difícil a gente entender que a clínica médica é um CNPJ, que a fazenda é um CNPJ, e entender mais ainda o que é um compliance dentro de uma empresa leva um tempo. E você já explanou para a gente, mas eu gostaria que você explanasse para a gente novamente. O que é exatamente o compliance e qual a importância dele dentro de uma empresa? Muito bem pontuado. Dando continuidade aí aos patrocinadores, agradecendo a todos eles. O vinho maravilhoso, esse suco eu quero experimentar. O Dinei é um dos nossos clientes, um grande empresário, uma empresa com franca expansão, muito bem apresentado pelo Dante. O compliance, ele é, na minha concepção, e falo isso com a propriedade, quem trabalhou no sentido contrário, que é o caos, que é quando a bomba explode, é quando se tem bloqueio de conta bancária, que são as medidas asseguratórias, arresto, sequestro, apreensão de bens e valores, e em alguns casos mais extremos, até correlacionados à prisão. Nos quais empresários não tiveram ali o efetivo cuidado ou orientação adequada nas comunicações que se tinham, ou com Receita Estadual, ou com Receita Federal, ou na gestão de dinheiro público. Se fala ali, entrando já no terceiro setor, você tem ali as instituições, fundações, Hospital que está no terceiro setor, gente. No qual efetivamente se faz a gestão de dinheiro público. Exato. Gerindo dinheiro público, equipara-se a funcionário público em todos os pontos, inclusive nos crimes contra a administração pública. Peculato, a corrupção ativa, a corrupção passiva. Então, nessa ótica, é imprescindível que os negócios empresariais tenham um compliance para que esteja de acordo com as conformidades
legais em todos os pontos. Muitas das vezes, isso é comum, Dante, isso é comum, telespectador. O empresário, por desinformação ou por má assessoria técnica, assina contratos que não deveria assinar, dá destinação a recursos que não deveria dar, e isso efetivamente pode ser, a qualquer momento, fiscalizado pelos órgãos, seja o Ministério Público, seja a Receita Estadual, seja a Receita Federal. Mesmo o órgão de classe, né? Ou mesmo os órgãos de classe, que é imprescindível que se tenha ali, o CRM muito bem compreendido, todas as regras do Estatuto, do Código de Conduta Médica, para que não se tenha ali erros que pontualmente podem arranhar ali toda uma carreira que vem sendo construída desde a faculdade, a luta que é para se formar, posteriormente a dificuldade que se tem para iniciar. E a sua mentoria vai auxiliar muito nesse ponto. O médico, de fato, ele necessita ali de que alguém agarre na mão e leve para o próximo passo, porque é o que você disse, no sentido de que o que é um CNPJ? A faculdade ela não tem, efetivamente, essa matéria. Você não aprende a ser empresário na faculdade. A faculdade ela te traz ali todos os conhecimentos técnicos para que você seja médico, como é com o direito. Existem grandes médicos que não conseguem um faturamento digno, que corresponda à grandiosidade da profissão, como há também advogados, como há outros ramos profissionais que ele efetivamente não consegue. Por quê? Porque a faculdade ela não traz essa expertise para nós. Então, quando você passa a ser empresário, a gerir uma empresa, a cuidar do financeiro, do administrativo, do marketing dessa empresa, sem um marketing, efetivamente, você não tem ali hoje o que se chama de escalabilidade. Você não consegue pivotar o seu negócio para que o seu negócio efetivamente ele vá para um outro patamar. Se você não tem ali hoje um jurídico que dê sustentação para que os demais setores do seu empreendimento ele possa, de fato, dar passos firmes, seguros e planejados, você pode, a qualquer momento, arruinar um negócio bem intencionado, um negócio construído com muito cuidado, com muito empenho, e por tomada de decisões, é uma expressão que eu uso muito. A tomada de decisões no dia a dia é o que efetivamente vai determinar se você irá para um nível satisfatório ou se você terá efetivamente problemas. Então, o compliance ele é talvez o mais importante dentro de uma estrutura organizacional, sobretudo se ela quiser efetivo crescimento. Eu já tive de clientes que, no mais alto nível, foram surpreendidos por direito do consumidor, crimes previstos na legislação do consumidor, crimes contra a ordem econômica e tributária, a sonegação fiscal hoje, as execuções fiscais, você não presta efetivamente os compromissos com o fisco estadual, municipal, federal. A Fazenda Pública ingressa com a execução fiscal, já postulando ali, bloqueio da sua conta bancária, as medidas persecutórias para receber a dívida, o Estado te cobrando, já com juro, com multa, que o que era efetivamente um valor ali até razoável se torna absolutamente irrazoável. E, paralelamente a isso, o Ministério Público já instaura o que se chama PIC, Procedimento Investigatório Criminal. Você vai, efetivamente, ali responder, podendo, inclusive, em casos mais extremos, ter ali até a sua liberdade segregada. Então, não há, na nossa concepção técnica, grandes estruturas organizacionais que não funcionem
efetivamente, sem um compliance adequado. Citamos exemplos de grandes empresas no âmbito nacional. Quem não se lembra do caso Americanas, o caso que está aí, efetivamente, tramitação, Banco Santos, grandes outras organizações que efetivamente se teve ali, grandes problemas, porque não se tinha ali um compliance adequado. Existia também as empresas que efetivamente existiam e possuíam setores voltados para a prática criminosa. A Lava Jato revelou isso aí com propriedade, no sentido de que os pagamentos de propina não eram efetivamente estruturais, era um câncer com metástase no qual se via ali condutas criminosas por parte de empresários e do poder público a todo momento. Então, o compliance ele é o pilar de sustentação das organizações, sobretudo as organizações que querem permanecer saudáveis e seguirem o crescimento de forma estruturada, orgânica, com escalabilidade. E esse código de ética e conduta que passa pelo compliance, ele tem que ser aberto para todos os colaboradores da mesma forma, com a mesma intenção, ou os diretores têm que ter um código de ética e de conduta diferente? Como que você consegue instalar isso dentro de uma empresa, que deve ser difícil? Você pegar um médico, a clínica vai ter um código de ética e conduta diferente de um hospital. E o seu funcionário, numa simples assinatura que ele coloca lá, que ele não pode liberar dados do paciente pela lei LGPD, uma simples assinatura dele pode comprometê-lo, ele pode estar comprometido com toda uma estrutura de compliance. Como que vocês atuam dentro da empresa? Você tem que chegar nos colaboradores, explicar o que eles estão fazendo, o que a gente tem que fazer para também ter certeza que todos esses colaboradores estão tendo acesso a esse código de ética e conduta. Aí eu vou pedir sua permissão até para falar aqui também como empresário. Também sou empresário, embora minha atividade principal seja advocacia. E eu posso, com a expertise de quem efetivamente representou pessoas em problemas gravíssimos, em processos no país inteiro, como também empresário. Então, a resposta ela será uma resposta até pela nossa expertise no mundo jurídico e também como empresário que sou. De fato, a empresa ela tem a sua cultura. Talvez essa seja a palavra mais importante dentro de uma estrutura empresarial. A cultura da empresa. E a cultura ela passa pelos valores, pela visão de mundo, pela concepção que se tem o seu fundador ou os seus fundadores. Então, quando nós efetivamente assumimos esse compromisso, nós particularmente, Dr. Tader Juvencio, meu sócio, meu irmão, nós buscamos um contato com o fundador da empresa, para efetivamente entender quais são os seus valores, os seus entendimentos sobre gestão, sobre contratação, sobre tributação, os seus valores pessoais, a sua criação, a sua visão de mundo. A partir dali, nós vamos entrar dentro do seu negócio e entender toda a sua parte estrutural, contratual, a sua relação, tanto da pessoa física, do médico, quanto da pessoa jurídica que presta serviço médico, com o CRM, com os órgãos regulatórios de classe, com a Receita Estadual, com a Receita Federal, com a Prefeitura do seu município, para que efetivamente nós tenhamos acesso a toda a documentação e possamos auditar tudo isso, para que, a partir dali, possamos apresentar os primeiros relatórios.
Com a apresentação dos primeiros relatórios, nós passamos para o segundo ponto, que é... Isso demora quanto tempo, essa auditoria? Isso depende do tamanho da empresa, do tamanho da estrutura, do tamanho da organização. Mas nós, em 30 dias, conseguimos ali apresentar os primeiros relatórios. Esses relatórios, eles funcionam como base estrutural para um planejamento. Esse planejamento, ele visa, no primeiro momento, trazer conformidade. A empresa em conformidade com as legislações peculiares que a regem, seja no município, seja no estado, seja na União. O segundo passo é a criação de um código de conduta interno. Sim, diferente. Os gestores têm ali a sua previsibilidade do que efetivamente lhe é atribuído. O código ele tem que prever, o gestor tem essa função, o CEO tem essa função. Missões, valores. Todas regimento as interno. Questões têm que ser ali previstas. Até para que nenhum colaborador, direto ou indireto, possa, em um segundo momento, alegar o desconhecimento do que era determinado nas regras. Isso auxilia muito na gestão de pessoas. Quando você fala da empresa, você fala todos os setores que a compreendem. E por mais que a tecnologia hoje, por mais que a inteligência artificial hoje traga ali ferramentas, softwares e mecanismos que auxiliam com maestria a gestão de um negócio, efetivamente é imprescindível que se tenha pessoas, que se confie em pessoas. Exato. E essas pessoas, para serem geridas, elas necessitam efetivamente de regras. Se você tem ali as regras já pré-estabelecidas, essa pessoa, subordinada ao seu negócio, colaboradora de uma estrutura organizacional dentro do seu processo interno, nós podemos fazer a experiência do cliente aqui. O cliente ele chega na recepção, fica impressionado com a estrutura do hospital e tem ali um primeiro atendimento, tem um segundo atendimento, tem um terceiro processo, a terceira fase do processo que compreende a experiência do cliente. Então, efetivamente, o regimento interno ele traz todo um código de conduta que é a base estrutural da relação que se tem dos gestores com os demais colaboradores, com a contabilidade do empreendimento, com o jurídico do empreendimento e com a comunicação externa. O compliance ele gera credibilidade. Ele não só gera segurança, ele gera credibilidade externa. Por quê? Porque você antecipa, você prevê, você reduz custos tributários inadequados, indevidos. Você faz um planejamento que efetivamente lhe traz uma segurança. Hoje isso é imprescindível, sobretudo porque em 2026 inicia-se, de fato, a aplicação da reforma tributária, que será implementada em 3 anos, iniciando-se os primeiros testes em 2026, ali com todos os tributos sendo efetivamente simplificados em 2 grandes tributos, o CBS e o IBS, no sistema de tributação denominado IVA, que traz mudanças pontuais para todos os empresários. Então, nesse sentido, torna-se ainda mais importante que se tenha efetivamente um compliance. Também para retirada de dúvidas diárias, de problemas que carecem, que aparecem e que efetivamente se tem ali no dia a dia do médico. Então, o compliance ele é segurança, ele é credibilidade,
ele é imagem, ele é Acreditação. acreditação e talvez a mola propulsora para os avanços das empresas que querem efetivamente serem grandes. Exato. E pensando não só na segurança da empresa, mas garante a segurança do colaborador e principalmente do cliente, do paciente. Ele, com o compliance, ele vai ter um código que ele está assegurado de tudo que está acontecendo ali dentro. Então, se tiver aí um possível ato falho de algum colaborador ou de algum responsável, a gente tem como medir se realmente esse ato foi falho ou não. Então, é uma segurança para o paciente, inclusive, que vai frequentar o nosso hospital, do cliente que vai comprar um gado na fazenda do Thiago Juvencio. Então, garante, inclusive, a segurança não só do negócio, mas também na segurança do cliente, do cliente e do paciente. Por isso, a acreditação. Né? A gente participa dos programas de acreditação. O HO está entrando agora para o nosso programa de acreditação. Uhum. E um dos quesitos aí, dos requisitos, é que nós tenhamos um compliance bem estruturado, bem informado e bem transparente, que também a transparência de um compliance também tem que ser efetiva, né? Tem que ser exposta. E esse compliance, ele participa, você tem que ter treinamentos periódicos. Sim. Eu acredito eu que deva ter treinamentos periódicos com os colaboradores. Existe esse treinamento? Quem que faz esse treinamento? Sim, sim. É o RH da empresa? Ou é o jurídico que chega? Ou são todos em conjunto? Tem o CEO da empresa, o gerente, o jurídico? Como que vai começar um funcionário novo, por exemplo, dentro da sua empresa? Você tem que, ele vai lá, vai ler o código de ética, mas existe um treinamento para que toda a equipe se adeque a esse novo colaborador, ou essa nova situação que a gente está tendo? Existe esse treinamento? E quem pratica esse treinamento? Esse treinamento, efetivamente, ele não só existe, como ele é imprescindível. O nosso escritório ele tem toda a estrutura para a aplicação desse treinamento. É rotina regular nossa, visitar nossos clientes, nossos empresários, os clientes empresários do agronegócio, com exportação, com legislação aduaneira. Os clientes que nós temos em cooperativas, bancários, esses clientes, efetivamente, eles necessitam, de acordo com as suas especificidades do seu negócio, de um tratamento adequado com visitas e treinamentos que se tenha, de fato, a aplicação do código de conduta interno. E eu lhe digo, essa conduta ela é imprescindível, sobretudo no ramo médico. Se tem ali hoje, e nós temos clientes pontuais nesse assunto, sobretudo no que se refere à negligência, imprudência, imperícia, no qual, muitas das vezes, o cliente ele sai ali com um inconformismo. Não estou dizendo isso em todos os casos, existem erros médicos, existe negligência, existe imprudência, existe imperícia, existem médicos desqualificados, mas, na grande maioria, a maioria esmagadora, que se tem efetivamente, são questões que cabem uma discussão técnica, e que somente uma perícia aprofundada, imparcial, profunda, terá condições de dizer que se houve ali um erro médico efetivo, passível de punição, seja no âmbito criminal, no âmbito civil ou no âmbito administrativo. Porém, existem muitos casos em que médicos colaboradores, até por falta de um código de conduta, por falta de um treinamento adequado, têm uma comunicação pouco efetiva com o paciente. Essa comunicação pouco efetiva, ela pode, evidentemente, causar o que se chama inconformismo ou insatisfação do cliente, que tem o direito ali de propor, no âmbito civil, no âmbito administrativo, qualquer tipo de representação, ou buscar ali as indenizações do modo que ele, dentro do seu entendimento íntimo, possa, evidentemente, buscar. Todavia, condutas adequadas, periódicas, treinamentos, trazem cada vez mais segurança para os profissionais, sobretudo no âmbito médico,
no sentido de que determinados tipos de ações podem causar interpretações, isso ser efetivamente transformado em processos e problemas e questões que poderiam ser evitadas com um treinamento adequado, com um treinamento peculiar, com o cumprimento do Código de Ética e Conduta da empresa, do hospital, o público ou privado que ele efetivamente presta o seu trabalho. Existe hoje uma política clara dentro da empresa de combate a essa corrupção, algum estado, alguma situação errônea que não vá de encontro ao compliance? A gente tem isso, uma política clara de combate a isso? A gente tem alguém que olha por isso, que tem que ficar em cima disso? Não. Tem o Ministério Público. Mas dentro da empresa? No âmbito da empresa. É, a empresa. Tem alguém que vai fiscalizar isso, as políticas de fiscalização, que você falou para a gente das políticas do compliance de instalação e das fiscais, o fisco dentro da empresa. Os gestores da empresa, eles têm efetivamente que se ter uma fiscalização efetiva dentro do cumprimento dessas condutas. Todavia, em casos em que a presença dos gestores não é tão comum, empresas que possuem franquias ou sedes em pontos diversos, é imprescindível a apresentação de relatórios. Esses relatórios trazendo ali a efetiva incidência ou o efetivo cumprimento do que está previsto nos códigos de conduta ética interna da empresa. Porque há empresas que não há como se ter ali uma efetiva fiscalização de perto do funcionário. Difícil, e contratar hoje, felizmente ou infelizmente, é confiar. Você confia. Você traz uma pessoa estranha para dentro da sua organização. Por mais que o currículo seja satisfatório, por mais que você tenha ali as indicações adequadas, você não tem ali a certeza de que, efetivamente, você terá ali um profissional que irá atender as suas diretrizes. Por isso, a fiscalização, por isso, a efetiva prestação de contas e, por isso, a rotina de treinamentos. É importante você eleger uma diretoria para esse compliance, você tem que ter uma diretoria técnica, uma diretoria administrativa, você tem que ter isso dentro do compliance. Em casos de estruturas organizacionais mais amplas e complexas, se tem ali efetivamente... O regimento interno exige isso. Um jurídico interno, existe dos departamentos internos. Se vê, por exemplo, departamentos internos de grandes corporações identificaram grandes problemas, que evitaram problemas que teriam ali um impacto negativo muito grande na empresa. Seja na honra da pessoa jurídica, os direitos de imagem da pessoa jurídica. Conflitos de interesse. Os próprios conflitos de interesse, as disputas entre sócios. As grandes organizações investem efetivamente no compliance interno para que se tenha ali uma fiscalização, um acompanhamento de perto da rotina, dos contratos, das relações, buscando sempre evitar problemas de ordem mais grave. Eu acredito assim, que é uma grande dificuldade a gente entender que tem que instalar o próprio compliance dentro do nosso CNPJ, da nossa empresa. Mas como você ter essa confiança de que o seu colaborador ele está com um olhar clínico para identificar o conflito de interesse ou não? Ele também pode ser responsabilizado por isso, porque de repente está acontecendo algo ali bem debaixo do olho dele e isso não é levado para outras etapas, né, outras áreas dentro ou outro escalão dentro dessa empresa, e de repente passa despercebido algo que seria muito importante, que pode de repente virar um processo, alguma coisa nesse sentido, algum outro tipo de situação negativa. Existe como que a gente vai conseguir ter essa confiança num colaborador para identificar esse conflito de interesse? É pelo treinamento dele mesmo? Ou é pedindo para que passe toda a situação para uma equipe que vai gerir isso daí? Você tem como a gente identificar esses conflitos de interesses que
que estão chegando na sua empresa, mas que você não está conseguindo enxergar. Tem como você melhorar isso dentro de uma empresa? Até citei aqui mais cedo, o nosso mentor, nosso amigo, Osés Gomes, empresário do ramo de franquias, dos maiores empresários do Brasil, no âmbito, na gestão da Odonto Extra, que é uma empresa que existe há 18 anos, está hoje em mais de 9 países, com quase 2.000 franquias vendidas. E ele fala sempre o seguinte, que confiança, ela é importante, mas não é essa a cultura que deve ser adotada na empresa. Gestão é informação e dados. O maior ativo do empresário é informação, é dados. Os dados que efetivamente, Dante, te dão um norte no sentido de que o meu negócio ele está no caminho correto, no caminho adequado. Eu tenho previsibilidade de crescimento para o próximo ano. E isso, efetivamente, passa por processo. Nenhum dos seus colaboradores ele pode ter, efetivamente, tamanha importância dentro de um processo organizacional na sua empresa a ponto de poder gerar prejuízo de ordem criminal, de ordem civil, de ordem administrativa, tributária, para a sua empresa. Ele necessita, efetivamente, ser integrante de um processo no qual ele tenha efetiva fiscalização. Seria um sistema de freios e contrapesos, mas dentro de uma organização na qual ele tenha a importância dele nas etapas do processo, mas que ele não seja ali, efetivamente, um ser único, um unicórnio que possa, efetivamente, prejudicar o seu negócio. Daí a importância do treinamento, da construção das etapas do processo de forma inteligente, estratégica e, mais que isso, o comprometimento dos gestores, dos criadores do negócio, do CEO da empresa, para que essa empresa tenha solidez e segurança. Confiar é importante, mas no mundo dos negócios, confiança é contrato. Contrato bem feito, bem regimentado, bem organizado. Colaborador é processo, ele faz parte de um processo. A partir do momento que ele desvia a função dele dentro de um processo organizacional, de fato ele tem que ser o quê? Notificado. E se ele não se adequar, ele tem que procurar um outro local no qual ele possa ser livre ou virar gestor de um negócio, de um empreendimento. Exato. Grandes empresários já lidam com isso com uma grande facilidade, né? Eles conseguem identificar como que uma empresa vai se transcorrer aí com o passar do tempo. Mas nessa situação do agro que nós citamos e da parte médica, da área da saúde, nós estamos lidando com situações que, de repente, você virou uma empresa, você virou um CNPJ, é muito difícil nós encararmos dessa maneira. Então, falar que nós temos que instaurar regimentos, temos que colocar pessoas de confiança, mas temos que fiscalizar essas pessoas, não é um clichê, a gente tem que seguir isso mesmo. Mas o mais importante disso é que a gente tem hoje empresas que cuidam disso para a gente. A gente tem hoje uma consultoria jurídica que você, por exemplo, o seu escritório tem uma expertise nesse compliance gigantesca para todas as áreas, seja da saúde, seja do agro, e a gente não precisa criar da nossa cabeça, porque nós não vamos saber, nós não fomos treinados para isso. Eu sempre falei aqui, você quer fazer alguma coisa? Já existe uma consultoria que vai te trazer esse benefício. Então não deixe de contratar uma consultoria para que resolva um problema que você não vai saber resolver e que, se quiser tentar resolver, vai ser pior. Então é melhor que você contrate uma consultoria e uma empresa, principalmente como a sua, que já tem uma expertise nesses assuntos,
da instalação de um compliance dentro de uma empresa. Existem bastantes empresas que fazem, que prestam essa consultoria, você conhece? Ou a maioria dos escritórios conseguem prestar essa consultoria? Ou não? Tem que ser lá com o Dr. Thiago Juvencio para que a gente consiga ficar tranquilo. Existem grandes escritórios que têm grandes expertise no assunto compliance, seja nos mais variados segmentos. A nossa confiança do que efetivamente prestamos enquanto profissionais de um escritório que funciona desde 2009, com atuações praticamente em todos os estados da federação, sempre cliente em Roraima, nós temos cliente no Maranhão, nós temos no Nordeste, em vários estados, várias cidades. De fato, o nosso ponto de partida é construir uma lealdade com o cliente. Por mais que existam várias empresas, vários grandes empreendedores do segmento que cuidam muito bem do compliance, eu costumo dizer que nós fomos forjados no caos. Porque nós começamos do contrário, que seria quando o fogo está aceso, quando nós estamos falando de prisões, de busca e apreensão, bloqueio de contas bancárias, bens, valores, apreensão de veículos, restrição em diversos imóveis, ou seja, que é o ápice do problema. Então nós começamos assim, com mais de 10 anos, nós fomos forjados com solidez no caos, resolvendo problemas dessa natureza. Chegou um ponto, isso passou pelo MBA que eu fiz na USP, no qual nós criamos uma cultura de focar em prevenir, em evitar, em trazer condutas que pudesse assegurar que o médico seja médico, que o empresário seja empresário, que o pecuarista seja pecuarista e não tenha que se preocupar com questões que ele não tem expertise. Exato. Então, quando se tem ali uma briga para assinar o contrato, a briga tem que se restringir ali. Porque um contrato mal assinado, você tem ali não tem briga, né? Problemas tem que cumprir. De forma consistente e que vai protrair no tempo porque você assinou um mau contrato. Se você tem a assessoria adequada, se você tem a orientação técnica adequada, ou você não assina, ou você exige a repactuação das cláusulas contratuais. Então, nesse sentido, a importância de se ter uma prevenção hoje, ela se equipara a princípios básicos de uma estruturação empresarial, porque ela é, de fato, o sentido da empresa concomitante aos seus valores, concomitante à sua cultura, de te dar ali a solidez necessária para os próximos passos empresariais. Você vê aí grandes operações de âmbito nacional envolvendo aí o agronegócio, envolvendo aí grandes empresários do ramo médico. Nós tivemos um caso em São José do Rio Preto. Você formou lá em São José do Rio Preto, dos médicos sendo presos, no que se chamou ali, no âmbito nacional, da máfia dos atestados e tudo mais. Então, é preciso ter ali uma coerência muito grande no que é, de fato, evitável com orientação técnica e também o que é o criminoso, a má-fé. Não estou dizendo que ali há criminosos, não estou dizendo que ali há má-fé, deixo isso bem claro e registrado. Porém, é imprescindível que se tenha
com assessoria adequada. Já evitamos problemas gravíssimos que clientes iriam enfrentar. Já tivemos resultados em reduções tributárias em exercícios calendários absurdo, no sentido do cliente falar deu solidez para o meu caixa, deu solidez para o meu capital de giro. Nós conseguimos hoje, de fato, resolver problemas em diversos segmentos, no trabalhista empresarial, no tributário, no societário, no civil, na parte contratual. Ou seja, isso traz para a empresa uma efetiva segurança. E segurança não tem preço. Você vira um amigo, né, do seu cliente, porque você vai ter que entrar na vida dele, praticamente, particular dele, né? Você vira um confidente dele. Vira um amigo. Agora eu vou puxar um pouco pro meu lado aqui, falar um pouco da pejotização, né, dos médicos, e não só dos médicos, mas citando os médicos para o pessoal entender. Você vai trabalhar para determinado hospital ou para uma clínica, que você vai prestar algum serviço e você tem que abrir um CNPJ para você prestar um serviço, porque senão ele não te contrata, as leis trabalhistas vão regulamentá-lo e ele não quer ter esse problema, esse vínculo trabalhista. E um jeito de ele evitar, entre aspas, não sei se essa é a palavra correta, é que ele contrate um médico CNPJ, uma empresa médica para prestar o serviço. Isso, qual a defesa que esse médico tem? Ele tem algum direito mesmo? Ele tem, ou não? Ele está prestando serviço para essa empresa está totalmente já com a defesa dela montada, pensando que o médico não vai poder exigir nada dela. Porque quando está tudo bem, mas quando existe um desacordo comercial ou que seja contratual, algo pode acontecer. É muito inteligente a sua pergunta pelo momento atual desse tema. A pejotização seria pessoa jurídica prestando serviço para pessoa jurídica. Isso no âmbito médico tornou-se efetivamente mais impactante pelo número de profissionais da área de saúde que exigiam serem contratados como pessoas jurídicas ou, em muitos casos, os próprios contratantes, os hospitais, seja de ordem pública ou seja de ordem privada, exigiam que se tivesse ali, efetivamente, prestadores de serviço médico que tivessem um CNPJ, que fossem empresários. Isso foi efetivamente tornando-se um assunto de grande repercussão e impacto no âmbito nacional. E eu digo inteligente a sua pergunta porque ela traz uma recente decisão do ministro Gilmar Mendes, um recurso extraordinário, no qual ele, como relator, suspende todas as ações no âmbito trabalhista no país que discutiam se existia ali relação patrão-empregado ou se era o que se chama de B2B, empresa prestando serviço para empresa. Nesse sentido, efetivamente, é um assunto de grande importância atual. Dante, eu lhe digo o seguinte, por mais que queira se dar a aparência de que não é uma efetiva relação patrão-empregado, dificilmente, se o caso concreto for levado à Justiça do Trabalho, não haverá ali discussão técnica interessante acerca do assunto. Você disse um ponto muito inteligente, quando você fala o seguinte, quando está tudo bem, está tudo bem. Exato. Agora, quando o médico sai contrariado, aí não existe mais
pessoa jurídica, prestando serviço para pessoa jurídica. É o que ocorre na maioria dos casos. O médico, quando que presta um serviço, ele quer fazer o melhor dele para que ele não seja desligado de uma empresa, mas de repente existe uma perseguição, ou de repente existe um desacordo, que o próprio dono da empresa, do dono da clínica, do hospital, acha uma mão de obra mais barata que seja, que hoje tem muito médico formando. Então, aí o desacordo vai ser... Antes a gente não tinha defesa, parece que agora nós temos. É isso? Sim, ou não? sim. Ou foi suspenso também essa está defesa? está suspensa as ações que abordam essa discussão, mas cada caso concreto não é também coerente dizer que todas as discussões no âmbito trabalhista elas efetivamente sejam ou o tomador de serviço esteja errado, ou o médico esteja errado, ou que se tem ali uma relação de pessoa jurídica com pessoa jurídica, ou que se tem, de fato, uma relação de emprego instaurada com os critérios ali da habitualidade, da subordinação, cumprimento de carga horária, entrando ali nos direitos trabalhistas, seja a insalubridade ou dentre outros. Nesse sentido, a defesa ela passa pelo caso concreto. Somente o caso concreto ele vai te revelar se existia ali um acordo ou se de fato era um contrato de aparência no qual a intelecção do caso, o ponto central do caso, tratava-se ali de patrão e empregado e não empresa prestando serviço para a empresa. Uhum. Mas é um julgamento que está em tramitação no STF e que logo teremos aí um resultado e que irá pacificar a questão no âmbito nacional. Uhum. Duas perguntas que eu tenho que responder aqui antes de encerrar, porque 1 hora já, né, Lineker? Já estamos 1 hora falando, já deixar que nós vamos ter 3 horas, 4 horas. Passou rápido. Uma pergunta que eu acho interessante, a gente não pode deixar de fora, e no agro, como que eu trago isso para uma fazenda? Eu tenho uma fazenda de café, aqui em Franca temos muitos cafeicultores, uma fazenda de café, eu consigo me instaurar um compliance na minha fazenda de café? Eu acho que estende para a pecuária, claro, para a agricultura no geral, claro, né? Ele não só consegue, como é uma recomendação. Aconselhável. É uma recomendação até pelas modificações da reforma tributária que se inicia no ano de 2026. Então é imprescindível que ele efetivamente instaure ali regras e condutas de acordo com as legislações peculiares nas relações tributárias, nas relações trabalhistas, nos contratos com os fornecedores. É imprescindível rever os contratos com os fornecedores, é imprescindível rever os contratos com os clientes que essa fazenda possui, com se há exportação, se não há exportação. Isso é imprescindível. Nós temos clientes na região de Patrocínio, na região de Patos de Minas, grandes produtores de café, que tinham ali uma estrutura organizacional absolutamente desestruturada, mas com as implementações adequadas, hoje eles têm dados e números à disposição deles, com segurança, com tranquilidade, com economia tributária, prestando grandes trabalhos profissionais e com muita credibilidade hoje, seja com as instituições bancárias ou seja com os órgãos regulatórios. Certo. E o Thiago, para quem não conhece, o Thiago também é um investidor do agro, está aí investindo em grandes animais no Nelore. A gente sabe que para as fazendas tem sempre aquela sistemática de qualquer empresa. Nós temos que criar o compliance, fazer toda a auditoria, depois instaurar, fiscalizar, tem tudo isso que você nos ensinou hoje. Mas para uma fazenda de Nelore em si, você que é um grande investidor, você lida muito com isso, você está acompanhando os grandes leilões do Brasil, acompanhando os grandes neloristas do Brasil, especificamente na área do Nelore de elite. Existe algo que você vê de diferente? Ou a sistemática é sempre a mesma? Claro que cada caso é um caso particular, você vai estudar aquele caso, mas são peculiaridades daquele caso. Mas você acha que o Nelore ele tem uma sistemática que passa, de repente, por um programa leilões, que já tem todos os critérios
e os contratos já bem formalizados para eles. Você não tem como adquirir um animal sem passar pelo crivo deles. Uma excelente empresa, Paulo Horto, um trabalho, uma empresa excepcional, que tem um compliance fantástico, com pessoas que trabalham, que entendem muito bem isso. E a gente está muito assegurado por ser uma empresa como a Programa Leilões, então, como o Paulo Horto por trás, fazendo todo esse trabalho. Mas você vê algo acontecendo no Nelore, ou de despreparo, ou de bom preparo, que você observa, fala, eu preciso seguir esse passo, eu preciso dar um toque para melhorar isso. Você acompanha os neloristas, você acredita que nós estamos no caminho certo? A gente tem olhado mais para esse lado de assessoria, de compliance, a gente tem melhorado nesse quesito? Eu vejo ali muita organização no programa Leilões, que é, sem dúvida, no país, no mundo do Nelore brasileiro e mundial. A Programa Leilões, ela é uma empresa que tem um compliance muito efetivo, muito adequado. Eu brinco que o Paulo Horto é o Pelé do microfone. Pelé do microfone. Paulo Horto à frente, sempre com muito carisma, com muita inteligência e perspicácia. E muito trabalho, você vê que ele é incansável. E muito trabalho. Todos eles ali são admiráveis, porque sempre na estrada, sempre viajando e prestando serviço de excelente qualidade. E cuidam da gente, né? Cuidam da gente. Todos os leilões que eu fui esse ano, fui em grandes leilões, tive a sua companhia na maioria deles. O que se tem ali é um nível de organização impecável, imprescindível. A minha visão no âmbito da agropecuária, do Nelore, e nós temos clientes, inclusive na gestão da ABCZ, então é um assunto que a gente tem ali uma convivência até que diária. Meu irmão Gabriel. Seu irmão Gabriel. Isso aí é prata fina também. O que a gente vê, de fato, é uma questão na qual muitos investidores, muitos criadores pecam muito na questão tributária, na questão de relacionamento com o fisco. Se você pegar aí, por exemplo, o CNPJ de grandes empresários, jogar ele nos sistemas de pesquisa, você vai ver grandes problemas no âmbito tributário, muitas das vezes por falta de um estudo prévio e uma orientação técnica mais adequada no que se refere efetivamente à comunicação da empresa com o fisco, da empresa com a fazenda pública. Questão contratual também, muitas das vezes os contratos que são firmados com os fornecedores de insumos, medicamentos, sobretudo veterinários, são contratos que trazem ali, muitas das vezes, pouca previsibilidade do que se refere ao risco. Imagine só, você que arrematou lá uma vaca com parcela de mais de R$100 mil, e já pagou a vaca pela estrutura, pela gestão e organização, ali com as prenheses, com as inseminações, as aspirações. A gente vê que, de fato, também é um grande empresário do ramo agropecuário. Imagine só a má gestão desse animal no que se refere à segurança e do que se refere aos insumos e tudo que é utilizado para o cuidado com esse animal. Então também um ponto no qual a assessoria jurídica, também voltada ali, sobretudo para um planejamento tributário, um planejamento sucessório, com a constituição de holdings, com a constituição das empresas ali que possam efetivamente fazerem a gestão do patrimônio, o planejamento sucessório desse patrimônio. São visões que nós, que estamos no ramo, temos, e que, sem dúvida, se o pecuarista não necessita hoje, ele vai, sem dúvidas, necessitar amanhã. Ainda mais agora, né? Reforma nova aí, né? Ainda mais agora.
Estamos aqui uma última pergunta, né? Porque senão a gente não encerra hoje. Precisamos jantar, né? Precisamos bater um papo, que eu estou contratando esse homem para ficar aqui em Franca, nem deixar ele voltar para Uberaba mais. Compliance na mídia, nas redes sociais. Como instalar na sua empresa. A mídia tem alguma dificuldade, assim, de você... Existe algo diferente para a mídia? Eu acredito que a pergunta dele seja relacionada à comunicação da empresa com as mídias sociais. Seria isso? Acho que sim. Acho que compliance nas mídias. No meu entendimento, é imprescindível que se tenha uma orientação. Acredito eu que seja assim. Você tem uma empresa e você tem o seu marketing e seu marketing vai postar, vai publicar. É imprescindível. E vocês cuidam disso também? Cuidamos em todos os pontos. Isso aí talvez sejam as perguntas que a gente tem com mais frequência efetividade. Dia a dia, né? Porque nós recebemos, dentro da nossa controladoria, nós temos uma controladoria que cuida da gestão de documentos, e nós temos um setor de relacionamento com os clientes. Então ali nós recebemos as demandas diárias dos clientes. Muitas delas esse post eu posso fazer, esse post tem alguma conotação de crime contra a honra, contra a imagem. Hoje é imprescindível se ter um cuidado muito grande. Porque, dependendo da sua comunicação... Os próprios órgãos, né, regulatórios. Você tem o CRM me permite fazer, até aqui eu consigo, até aqui eu não posso. Então, existe tudo isso. Respondendo ao nosso telespectador, o nosso ouvinte, é imprescindível o compliance lá aborda esse ponto. O compliance ele aborda todas as questões inerentes ao negócio e a sua comunicação com o mundo externo, com os parceiros, com os órgãos regulatórios, com o Estado, seja o município, seja o Estado, seja a União. Todos os pontos são abordados ali pelo compliance. Compliance ele é um outro setor que você cria dentro da sua empresa e esse setor ele traz conformidade. A origem da palavra compliance ela é conformidade. Estar de acordo com os órgãos regulatórios. Perfeito. Eu tenho que te agradecer, esse bate-papo aqui fantástico, super técnico aqui, informativo. Melhor que técnico foi informativo. Você deu um norte aqui para todo mundo que te acompanhou. A gente vai marcar uma segunda vinda aqui para falar. Aí nós vamos falar de assuntos específicos. Vamos falar só de fazenda, depois vamos falar só de hospital, depois vamos falar só... Tem umas 3, 4 vindas suas aqui ainda. Vamos. Dentre as que a gente quer que você fique aqui acompanhando o hospital. Claro, vai ser um prazer. Te agradece muito a sua presença aqui. Achei que foi fantástico. Explanou. Não são nem dúvidas que a gente não tem como chegar nessas dúvidas, mas foram informações valiosas que a gente não tem. Nós médicos e os mesmos pecuaristas mesmo sabem disso. Quem já é empresário já é mais isso, tem mais isso familiar, mas nós não temos. Nós viramos empresários a gente troca de pneu com o carro andando. Então é muito mais difícil uma possível situação de risco para a nossa profissão, para a nossa empresa, até para o nosso CPF, não só para o nosso CNPJ. Agradeço muito sua presença, achei que foi explanador demais. Vamos bater mais papos ainda, acho que esse assunto tem que estender. Temos que falar mais sobre isso. Fico muito grato, mais uma vez, lisonjeado pela recepção. É impressionante o carinho, o cuidado que vocês nos recebem aqui desde a minha chegada. O seu sucesso é um sucesso compreensível. Quem fica perto de você pouco tempo já é suficiente para entender o porquê do profissional, o porquê do empresário, o porquê do sucesso que você tem. Fica aqui os votos de crescimento, um jovem empresário, um jovem médico que de fato vem aí conquistando degraus importantes na escala profissional, na escala pessoal. Que Deus abençoe os telespectadores, a quem acompanhou o seu programa aqui. Receba também os meus cumprimentos. Fico muito feliz da audiência, todos que participaram, aqueles que enviaram perguntas.
Eu agradeço, espero retornar. Assim que tiver o convite, eu retorno. Até comentei no escritório, vou correr com essa audiência aqui. Como comuniquei o juiz, falei, doutor, eu tenho um compromisso em Franca. Aí até o promotor do caso era daqui, não sei se você conhece, André Tuma. André Tuma, conheço demais. André Tuma. Falou, vai pegar a chuva na estrada. Falei, não Era peguei. aqui do lado, a cidade do lado aqui, foi pra lá agora. Não peguei e tal. Acabou que cheguei aqui, graças a Deus. Deu tudo certo, aqui estamos. Muito obrigado. Nós agradecemos bastante. Nós vamos marcar um desse na fazenda, porque nós vamos falar só de agro. Depois nós vamos marcar dentro do hospital, falar só de... Vamos fazer. Vamos estender sobre isso. Vamos fazer. Tiago, obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Lineker, mais uma vez, uma live de sucesso, bem técnica, bem informativa. Acho que quem acompanhar só tem a acrescentar no portfólio aí e pensar. É que você colocou uma pulguinha atrás da orelha de muita gente aqui. Vamos ter que começar a pensar melhor sobre isso, porque a partir do ano que vem as coisas vão mudar. Bom. A gente sabe, e a tendência é que não piore, é que melhore a estruturação. Não sei se o país vai melhorar ou piorar, mas a gente sempre luta para melhorar a estruturação da minha empresa, da sua empresa, do meu amigo, de quem é meu concorrente. Então, todos melhorando, eu tenho certeza que a gente eleva o nível desse país e a gente consegue chegar em um alto escalão aí, se Deus quiser, futuramente aí. Sem dúvida. Boa noite, fiquem todos com Deus. Olhar Melhor Talk se despede e mais uma vez, fiquem com Deus. Estamos juntos para terça que vem.